Entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E aí, vamos falar agora sobre a retomada das aulas presenciais em São Paulo, mudanças no ensino médio e a recuperação do impacto da educação provocado pela pandemia. Eu converso com Rocieli Soares, que é secretária estadual da Educação. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos assistem aqui na TV Gazeta. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse dia importante, né? De volta às aulas. É um momento muito importante, depois de 1 ano e meio, estarmos subindo o nível de retorno do estado de São Paulo. Bom, a permissão é para 100% dos alunos de forma presencial nas escolas, dependendo de algumas condições. Tem o distanciamento de 1 metro, tem protocolos. Agora a gente já sabe, já conferiu que nem todas as escolas têm essa condição, especialmente escolas públicas. Aí a diferença aumenta em relação às particulares, né? Como é que se pode administrar isso? Denise, na verdade, é até importante falar, mesmo entre as escolas privadas, muitas delas não podem ter 100% porque não têm as condições. Porque a gente fica muitas vezes no imaginário com a escola privada, que é mais da região central da cidade, mais tradicional, mais conhecida, aquelas grandes escolas, mas quando você vai ver na prática, elas também não têm condições, eventualmente, as pequenas, né? Porque a gente tem muita escola particular, pequena, de bairro, que às vezes não conseguem ter esse distanciamento. Mas é muito importante, então, qual é a regra, né, para as pessoas entenderem? Tem que ter o distanciamento de 1 metro. Então, dentro da sala de aulas, quantos alunos cabem com o distanciamento de 1 metro? Esse é o limite, nesse momento, daquela escola, é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde e tudo mais. Então, no estado, na rede estadual, Denise, a gente consegue ter aí muitas escolas com até 100% dos alunos, mas grande parte delas vai estar em torno de 70% de permissão, 75% de permissão. Por quê? Porque é o limitador físico para garantir que esses protocolos sejam mantidos. O que não é um grande problema nesse momento, haja vista que ainda não é obrigatório o retorno. A família pode dizer, não, mas eu ainda não estou seguro, eu quero manter aqui meu filho ainda em escola, sem ir para a escola, fazendo educação à distância por mais um tempo. Ainda é possível, no mês de agosto, a gente vai reavaliar isso para o mês de setembro. Agora, há restrições também por parte de alguns professores, mesmo vacinados, em retornar às aulas presenciais. E nós temos alguns municípios que ficaram fora pela própria condição da pandemia nos municípios. Tem esse prazo até setembro, é isso? Não. Professor que está vacinado tem que voltar. Professor que não tem comorbidade tem que voltar. Os únicos que podem ficar afastados até a segunda dose são aqueles professores que comprovadamente, né, têm alguma comorbidade, que são considerados grupo de riscos, e aí sim estes podem retornar somente depois da segunda dose. Mas todos os demais, mesmo aquele que já só tomou 1 dose, mas não é grupo de risco, ele já é obrigado sim a retornar, né? Isso é bastante importante de deixar claro. E nós temos sim, Denise, como você falou, 68 municípios que ainda não autorizaram por algum motivo. A gente sabe que tem alguns municípios que estão concluindo as suas licitações, por exemplo, tiveram um problema na licitação a nova licitação da merenda escolar que tiveram de fazer, e aí não conseguiram estar prontos, por exemplo, para essa semana, acredite se quiser, mas isso é um dos problemas, por exemplo, que acontecem. E outros que estão discutindo a concepção mesmo do retorno, e a gente tem buscado dialogar com todos. Esse número já foi de 300 municípios até 2 semanas atrás, a gente já diminuiu para 68, e eu tenho certeza que daqui até a semana que vem, na maioria dos casos, a gente vai conseguir esclarecer e avançar para que esses municípios também nos autorizem ao retorno, né? São 91 mil alunos nesses 68 municípios que estão hoje sem a possibilidade de retornar presencialmente da rede estadual, e é fundamental que, neste caso, a gente priorize e retorne, Denise. Agora, secretário, como é que vai ser a avaliação do nível que os alunos estão, com toda essa defasagem que nós tivemos, 1 ano e meio mesmo, como o senhor colocou, de escola, sem a presença dos alunos? Como é que vai ser a questão de realização de provas para passar de ano? Como é que vai acontecer? Qual o processo aqui em São Paulo? Olha, São Paulo no ano de 2020 foi um dos únicos estados do Brasil que teve, inclusive, uma avaliação com entrega de materiais. O aluno era obrigado a entregar um mínimo de atividade para poder avançar de ano.
Nós fomos um estado que teve retenção ou reprovação, como alguns chamam, né? Porque justamente a gente entende que tem que ter um mínimo de cobrança, porque senão o aluno mesmo já não vai querer entregar, porque ele diz, eu estou passado, não preciso. Enfim, a gente sentiu isso no ano passado e claramente o Estado de São Paulo já optou por ter, sim, um mínimo de nota. E esse ano, novamente, se o aluno não estiver entregando as atividades, não estiver fazendo as avaliações, não vai passar automaticamente. Então, a gente está trabalhando para que os alunos apresentem, sim, as atividades. Agora, também olhando o outro lado, Denise, dando toda a chance de recuperação. A gente está fazendo monitoramento, acompanhamento, determinadas coisas não são culpas, obviamente, das crianças, dos adolescentes, dos jovens que estão indo para a escola. Ninguém passou por uma experiência como essa que nós estamos passando nessa pandemia. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui temos que dar oportunidade de recuperação, busca ativa, ir atrás de todo mundo, fazendo avaliações diagnósticas com uma sequência e, obviamente, tendo um material, um foco no currículo de apoio para os alunos e dizendo para eles, se você é aluno, por exemplo, se tiver algum aluno que até agora, Denise, não entregou as atividades do primeiro semestre, a gente está aceitando, vem para a escola que a gente vai dar oportunidade, vai dar reforço, recuperação no contraturno. A gente deu aula agora durante as férias de julho, né, enquanto alguns puderam ter 15 dias aí de descanso, nós contratamos professores para ficarem fazendo atividades extras com os alunos, por exemplo, que precisavam, que porventura não tivessem apresentado. E foi muito importante para muitos alunos. Bom, secretário, ficamos com um tempo curto. Eu agradeço muito sua participação aqui no Jornal da Gazeta, o secretário Rocieli Soares, da Educação no Estado de São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.